Pessoal, tudo bem? Tranquilo? Vamos trabalhar mais um pouquinho em provimento 61? Então vamos, por quê? Na aula passada, e a gente vai fazer isso também nessa aula, olhar artigo por artigo, mas garimpar aquilo que realmente é efetivo para a gente em termos de prova do Tribunal de Justiça. Porque já deu para ver que aquela parte de situações administrativas, não é isso? Não vai ser o que eles vão cobrar as situações concernentes ao direito processual civil. É isso que vai ser aí o objeto de cobrança de vocês. Trabalhamos, julgou para mim na última aula o artigo 116. Lembrando que, na verdade, o artigo 114 nos traz, na verdade, alguns dados de qualificação, relembrando, não é isso? Que nós não temos no Código de Processo Civil. E o 116 vai justamente dizer, vimos isso na aula passada, que também o réu na contestação, o terceiro que intervier no processo, não é isso? Ele há de se qualificar na sua petição primeira da mesma forma. Então, artigo 116, trabalhamos na última aula, 116A para a gente dar a devida continuidade. Pode julgar, compadrinho? As petições iniciais cíveis e criminais serão apresentadas ao Serviço Auxiliar de Distribuição, devidamente ordenadas e grampeadas, com apenas a primeira página solta, para que no verso desta seja impresso o resultado do sorteio da distribuição. Sacaram essa ideia aqui? Você apresenta tudo grampeadinho, não é isso? Só a primeira página solta, para botar o sorteio no verso dela, que é o impresso, que quando você faz a distribuição de lá surgirá, que consta qual é o juiz, para que vara que foi, correto? A data, a hora da distribuição, esses elementos iniciais ali. Parágrafo 1º. O resultado do sorteio poderá ser impresso na segunda via da petição inicial, que servirá de comprovante de entrega, se esta for apresentada pela parte no ato da distribuição, também com a primeira página solta. Os expedientes cíveis e criminais, oriundos dos órgãos policiais, do Ministério Público ou outros órgãos públicos que forem apresentados para distribuição já autuados, também deverão estar com a primeira página solta, na qual será impresso o resultado do sorteio da distribuição, ou seja, a primeira página é soltinha, não é isso? Essa é mais ou menos a ideia da vida da primeira página da petição ou do documento ali no ato da distribuição. Não acredito que isso seja relevante para a prova dos senhores. Mas como é ato de distribuição, vamos fazer a leitura em razão do edital, apenas isso. Parágrafo 3º. As disposições desse provimento somente se aplicam à distribuição dos feitos de competência do juiz de família quando a petição inicial trouxer expresso requerimento de distribuição por dependência. Parágrafo 4º. Não sendo possível imprimir o resultado da distribuição no verso da página, porque deu tilt lá na impressora, conforme estabelecido, o resultado deverá ser impresso em espaço reservado para despacho e por aí afora. Então, esses parágrafos 116, a menor importância para a gente. 117. Tão logo efetivada a distribuição e realizado o cadastramento das partes, a petição será encaminhada à vara respectiva, para que aí se faça justamente qual ato? O ato de autuação, não é isso? Com todos aqueles dizeres que o Código de Processo Civil exigiria, para que aí ela seja submetida ao magistrado para despacho. É mais ou menos a dinâmica que a gente terá. 117 julgou de novo. Então, logo efetivada a distribuição e realizado o cadastramento das partes, será encaminhada à respectiva vara. Urgência. No caso de medida de natureza urgente, vê se vocês matam isso aqui, porque que seria necessário. O Serviço Auxiliar de Distribuição verificará se já houve outra que antecedeu, com as mesmas partes, objeto e causa de pedir. Senhores, por que isso está lançado no parágrafo 1º? Para evitar duplicidade de ações, para que seja distribuído ao mesmo juízo, não é isso? Para evitar não só distribuição de demandas idênticas, que seria ali uma coisa errada, mas também se existe uma conexão, não é isso?
para verificação de um juízo prevento. Então, para isso que existe esse parágrafo primeiro, julgou para a gente continuar descendo. No caso de medida de natureza urgente, o serviço auxiliar de distribuição vai verificar se já houve outra que antecedeu com as mesmas partes, mesmo objeto e mesma causa de pedir, e ocorrendo essa hipótese, deverá ser comunicado o juízo ao qual coube a distribuição, que inicial idêntica já foi distribuída para outra vara. No caso de distribuição de falências, verificar-se-á a existência de outra ação semelhante em nome da parte requerida. E, em caso positivo, providenciar-se-á a distribuição do feito por dependência. Tranquilo também, não é isso, senhores? Porque o cara pode ter vários pedidos de falência, não é isso? Contra si, então você já faz o quê? Uma distribuição por dependência de uma vez, acabou a conversa, tranquilinho. Senhores, execução, por favor. A certidão comprobatória do ajuizamento dos feitos executivos, de que trata o 615-A. Lembram do 615-A? Vamos a ele, por favor. 615-A tem que saber dentro da estrutura do Código de Processo Civil. E quem já passou por execução, há de lembrar desse danado aqui. Beleza? O exequente poderá, no ato da distribuição, obter certidão comprobatória do ajuizamento da execução, com identificação das partes e valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos a penhora ou arresto, para que seja feita essa averbação, não é isso? Em bens de registro do cidadão, conhecido como devedor. Passa a existir informação contra o proprietário desse carro, desse imóvel, existe um processo de execução apresentado, não é isso? Essa é nitidamente a ideia desse artigo 615-A, lembrando, a partir da averbação, eu tenho, joga para mim só para a gente puxar interesse aqui, eu tenho fraude à execução. Então, essa averbação prévia, vou até dizer um nome que ela carrega na doutrina e na jurisprudência nossa para uma eventualidade. Ela ganha o nome de averbação premonitória, porque ela antecederá, inclusive, ali, a ordem do juiz para pagar. O cidadão, logo no ato da distribuição, já pega a certidão, não é isso? E já, providencia a averbação, aonde existem bens de registro do cidadão. Tranquilo? Senhores, se alguém eventualmente sair da sala, quem está presencial, né? Porque tem quem está online, não vai fazer isso. Por favor, traga um café para o nosso amigo Daniel. Beleza? Daniel não, perdão, Pablo. Porque o Daniel já vazou fora, o Daniel está aqui. Porque você está... Me permita um comentário, Pablito? O senhor está um bagaço hoje. Não está, velho? Foi não? Foi comida? Ah, tá. Vamos lá, 615A. Presume-se em fraude à execução, alienação, oneração de bens efetuada após a averbação. Então, 615A, pode estudar para mim, ok? Porque ele serve, inclusive, para facilitar seu ato de penhora, não é isso? Porque feita essa averbação, tem que levar informação para o juiz. Tranquilo, gente? Manda. 615A, tem que estudar o danado. Bens de registro. Não serve para eu poder investigar no banco se o cara tem dinheiro. E quando eu digo bens de registro, quer dizer, já são bens de domínio público. Então eu levo e, averbo no registro a distribuição da execução contra o cidadão. Como que ele solicitará, então, ao fazer a distribuição, segundo o provimento 61? Vamos lá? Segundo o provimento 61, artigo 117, a de álcool. Beleza? Vamos nós.
a certidão comprobatória do ajuizamento dos feitos executivos, de que trata o 615-A, que é onde a gente estava, será fornecida ao interessado mediante requerimento. Se ele não pedir, a ele não será dado. E, por favor, independentemente do pagamento de qualquer taxa, porque ele está, inclusive, enquanto credor, com esse ato, auxiliando quem? O próprio Poder Judiciário, não é isso? Na identificação e busca de bens do devedor, facilitando, inclusive, o trabalho de você, oficial de justiça, porque, de repente, nos autos do processo, nós já encontraríamos a informação, não é isso? Para realizar ali, justamente, a penhora. Então, 617-A, com carinho no provimento. Parágrafo 1º. Essa certidão somente será fornecida após efetuado o cadastramento do feito e atos complementares, em especial quanto aos dados das partes e ao valor da causa. Parágrafo 2º. Para recebimento e expedição da certidão, adotar-se-á, no que couber os procedimentos do 175 a 184, vamos lá ainda um pouco mais na frente, e o requerimento deverá ser apresentado pelo próprio exequente, ou por meio de advogado do processo, com procuração devidamente apresentada. Não será exigida a procuração de advogado que estiver cadastrado no sistema informatizado como patrono da parte exequente. Então, senhores, muito tranquilo esse 117-A, porque ele fala linkando ao 615-A do Código de Processo Civil, aquela averbação prévia, não é isso? Então, eu solicito, enquanto advogado da parte, devidamente constituído, que me seja fornecida essa certidão, que só será depois de todos os atos de cadastros realizados. E aí, isso será entregue independentemente do pagamento de taxas. Facinho de guardar? Facílimo. 117-A, matamos. Bom, ato de distribuição nós temos que estudar, porque está lançado no edital dos senhores. E o provimento 61 é extremamente animadíssimo, não é? Ele nos deixa num astral maravilhoso, como estou percebendo aqui. Por isso nós vamos continuar nele. 118. Vamos lá. Distribuição de ação criminal não custa que a gente passe os olhos por ele. Ok? Vamos lá. Na distribuição das ações criminais, a aplicar no que couber a distribuição cível. Olha que legal. Ok? Então a base continua sendo o processo civil e até dentro do provimento 61, o cível acaba tendo primazia em termos de atos. 119. O serviço auxiliar de distribuição na distribuição da ação criminal verificará se algum juízo, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou queixa, já antecedeu a outro na prática de algum ato processual ou de medida a ele relativo, caso em que será distribuído. Distribuição por dependência, não é isso? Vai, já teve um outro juízo que determinou algum ato ali, até durante o período de investigação. 120. As denúncias e queixas apresentadas nas ações penais públicas e privadas deverão conter justamente o quê? Artigo 114. Então, basicamente, não muda absolutamente nada. 121. A comunicação de prisão em flagrante será distribuída por sorteio. A Secretaria do Juízo comandará no SISCOM a movimentação relativa à decisão. Aqui, menor importância, porque nós já estamos pensando realmente em serviço da Secretaria do Juízo. 122. O registro e distribuição do inquérito policial seguirão rigorosamente os seguintes procedimentos. Leio em casa, não vou ficar aqui esmiuçando isso com os senhores. Instrumento do crime. Legal. Bem como os objetos que interessem as partes. Ótimo. Parte, indiciado e vítima. Estado do inquérito policial,
o inquérito policial desacompanhado de relatório, serão cadastrados os nomes indicados quando da atuação do inquérito. Senhores, só dá uma lidinha nessa parte aqui do crime, mas do que a gente leu até agora, se me permitem, a ênfase maior é o 117A, pela linkagem ao 615A do Código de Processo Civil. Vale a pena uma lida, ênfase por favor, exercício mandinar, a gente tem que correr esse risco com vocês, não é isso? De verificação real daquilo que poderia ali ser um objeto de maior cobrança, sem dúvida nenhuma. Dúvida, gente, por enquanto, tranquilinho? Beleza? Acabou a distribuição? Claro que não. Então vamos continuar em distribuição. Vamos no próximo item. Distribuição das ações criminais, passamos. Distribuição por dependência. As petições embasadas no 253 da onde? Código de Processo Civil? Comigo, por favor. Vamos ao Código de Processo Civil, artigo 253 do glorioso CPC, distribuição por dependência. Espero que todo mundo já tenha estudado, não é isso? O artigo 253. Quando se relacionarem por conexão ou continência com outra já ajuizada, sendo extinto o processo sem julgamento do mérito, for reiterado o pedido, ainda que em desconsórcio com outros autores, ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. E 3. Quando houver o ajuizamento de ações idênticas. Relembrar o 253 comigo? Porque ele é a base da distribuição por dependência. Lembrando que não é apenas no 253 que se esgotariam todas as opções de distribuição por dependência dentro do Código de Processo Civil. Mas é a base, não é isso? Exato. Inclusive lá na falência aqui, não é isso? A gente viu no provimento 161. Lá na execução a gente tem a distribuição dos embargos, não é isso? Também por dependência. Então, há algumas situações em que acontecerá a distribuição por dependência fora do 253. Pouco importa. A base é o 253. Vamos lá. Voltamos ao provimento 61. Provimento 61, artigo 123. As petições embasadas no artigo 253 do Código de Processo Civil, em que se postula distribuição por dependência, serão distribuídas diretamente ao juízo da causa anterior. Sabe o que isso está dizendo, senhores? O servidor não questiona. Se o advogado coloca na petição que isso aqui seria uma causa de distribuição por dependência e que essa petição deveria ser endereçada, direcionada ao juiz da vara X da comarca tal, em razão de lá existir um outro processo, o servidor simplesmente o quê? Faz isso, ok? Se está correto ou não, quem vai verificar isso não é o servidor. Se existe realmente conexão com essa causa identificada pelo advogado, isso não é problema do servidor. 123 de novo, provimento 61. As petições embasadas no 253 do Código de Processo Civil em que se postula distribuição por dependência serão distribuídas diretamente ao juízo da causa anterior. Deve constar expressamente o pedido na petição inicial e a identificação do número do processo principal e da vara a qual ela se dirige, ou seja, de novo, falou, compadrito, o senhor foi um herói, entendeu? Correto? Aqui, descansa, hein, filho? Vai se cuidar, entendeu? Você falou isso com ele? Então, olha só. A ideia aqui, senhores, é que quando o advogado apresenta uma petição inicial para distribuição por dependência, ele tem que o quê? Identificar, não é isso? Ó, essa petição aqui, inicial, tem que ser distribuída por dependência a esse processo, a essa vara, parágrafo 1º, julgou de novo.
Para que a distribuição seja feita por dependência, deve constar expressamente o pedido na petição inicial, indicação do número do processo principal e da vara que é